Depois de meses de gestação, o maior desejo da mulher é ter um parto tranquilo, mas isso nem sempre acontece. No mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos e maus tratos nesse momento tão especial. E os relatos de violência obstétrica vêm crescendo no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, 1 a cada 4 mulheres é vítima desse tipo de violência. Para falar sobre esse tema, eu recebo no programa Toda Mulher de hoje a deputada enfermeira Rejane e a enfermeira obstétrica Zuleide Aguiar. E para começar o programa, nós temos um depoimento da Gabriela de Andrade, que passou por essa experiência ruim no parto. Vamos assistir. O meu nome é Gabriela, eu sou de Manaus, tenho 24 anos, sou mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 4 meses. Eu sofri violência obstétrica quando a minha filha nasceu. Eu passei por uma cesárea de urgência porque tive pré-eclâmpsia grave e síndrome HELLP, e durante essa cirurgia sofri uma atrofia nos nervos ópticos e perdi a visão do lado esquerdo. E durante o pós-operatório tive muita dificuldade, para amamentar, dificuldade em estabelecer um vínculo com a minha filha, tive depressão pós-parto, foi um período muito tenso para mim e para minha família. Alguns meses depois do nascimento dela, eu recebi a orientação de uma advogada para escrever um relato sobre o que aconteceu e para fazer uma denúncia. A partir desse relato, que foi compartilhado no Facebook, eu conheci outras mulheres que sofreram o mesmo tipo de violência que eu. Conheci uma moça, Geisiane Pimenta, que me chamou para criar uma página para receber os relatos de violência daqui do Amazonas e fazer uma denúncia coletiva junto ao Ministério Público. Nós pretendemos solicitar uma audiência pública sobre esse tema, que ainda tem pouca visibilidade aqui no nosso estado. Nós recebemos diversos relatos nos últimos meses, mas infelizmente a maioria das mulheres ainda não pensa em denunciar, porque tem vergonha, porque se sente culpada pelo que aconteceu no dia do nascimento do filho, porque acha que não vale a pena ir atrás, não acredita na justiça, acha que é um processo muito desgastante e cansativo, ou simplesmente não tem orientação e não sabe a quem recorrer para fazer essa denúncia. Através dessa página, nós compartilhamos orientações e damos apoio emocional às vítimas dessa violência. Também compartilhamos informação com os direitos das gestantes para evitar que outras mulheres sejam desrespeitadas nas maternidades. Antes de mais nada, bem-vindas ao programa. Depoimentos como esse da Gabriela estão, de fato, se tornando cada vez mais comum. Vocês têm visto isso na rede pública de saúde? Bem, deixa eu iniciar antes das leis. Na realidade, o tempo todo que eu também trabalhei enquanto enfermeira, a gente via acontecer e o que acontece é que é um processo muito complexo. No meu entendimento, muito complexo. Eu trouxe alguns depoimentos de que, vou só ler um, porque são vários. No nascimento da minha segunda filha, me senti ultrajada, abusada e maltratada. Em um momento de extrema delicadeza, profissionais da saúde tiveram atitudes inconcebíveis. Uma enfermeira disse: "Gostou de fazer? Para entrar não doeu." E logo depois me mandou calar a boca. Quando disse a médica que ia desmaiar de dor, ela falou: "Amarelou." Além disso, tem um outro aqui onde a mulher, na hora do parto, ela está com dor. Pô. Então ela está gritando. E aí o médico vira e fala o seguinte, que quanto mais você gritar, mais nós não vamos conseguir fazer o procedimento. Esse tipo de fala, essa segunda, ela parece uma fala meio que normal para quem está dentro do processo. Para quem está lá, vai falar assim, quanto mais você gritar, mais vai dificultar o nosso trabalho. Só que isso é violência quando você escuta dessa forma. Então, é complexo nesse sentido, porque o médico não pode falar dessa forma, o enfermeiro não pode falar dessa forma, ele tem que entender que a pessoa que está ali na frente dele, ela está ali pela primeira vez. Então, a violência obstétrica, ela acontece todos os dias. Hoje, Zuleida, eu estava falando para a Zuleida, eu vou lá na maternidade de Saracuruna, dentro de um hospital, e eu acho que são as maternidades que funcionam dentro dos hospitais, acontece muito mais os casos de violência, né, com as gestantes,
E hoje eu vou lá em Saracuruna, porque tem uma semana certinha que eu estive lá com uma paciente, né, para ter o parto, um descolamento prematuro de placenta, onde a família não podia entrar, né? Eu fui até lá porque me chamaram para falar o seguinte, ó, nós não temos informação, a família não pôde entrar, então tinha uma lei sendo descumprida. E quando eu cheguei, totalmente desumanizado, assim, fatos que aconteceram, e eu levei o diretor, porque aí utilizei a minha condição de deputada, peguei o diretor, ó, vamos lá, vamos ver aqui na frente, sua porta de entrada, como é que está funcionando. Agora vamos ver o seu assistente social, qual a informação que deu. Agora vamos ver a sua enfermeira, que informação que está dando. A sua médica, que informação que está dando. Descolamento prematuro de placenta, geralmente é uma suspeita de infecção urinária. A menina tinha colhido o exame às 7h30 da manhã, eram 2h da tarde, e a médica falou o seguinte, a minha parte eu fiz, eu pedi. Se o exame chegou, se o exame não chegou, não é mais problema meu. Então, esses casos são frequentes, toda hora, todo momento, e vou deixar a Zuleida falar para depois a gente falar o que fazer, né? A senhora está falando, assim, casos diferentes que caracterizam um tipo de violência. Uhum. Fala pra gente o que exatamente caracteriza a violência obstétrica. Bom, eu já trabalho com obstetrícia, né, na assistência ao parto há em torno de 18 anos, tá? Então, nesses 18 anos eu já vi muita violência obstétrica acontecer. Em muitos momentos, nós profissionais nem nos damos conta de que esse procedimento que eu estou realizando é uma violência, porque era a forma como o nosso cuidar, como a nossa atuação estava sendo desenvolvida, né? Então, assim, na verdade, nós só vimos a violência acontecer, como sofríamos também, porque a enfermagem obstétrica entrou nesse cenário mais recentemente, né, de assistência à mulher, já com uma visão diferenciada, tá, do modelo existente, mas, de qualquer maneira, ainda inserida nesse modelo. Tá? E aí, quando você tem a proposta do cuidar, que é eu acho que é a grande mudança de paradigma, cuidar, olhar essa mulher, vê-la como um indivíduo personalizado, com uma assistência personalizada, você começa a mudar as atitudes, tá? Então, há 18 anos atrás, a gente via o que a Regiane falou, que ainda continua acontecendo, porque ainda tem muitos profissionais que precisam ter essa reflexão para melhorar a sua performance na assistência. Tá? Então, o que é a violência obstétrica? É um conjunto de ações, de danos que você impõe a essa mulher. Tem vários aspectos. No aspecto emocional, no aspecto mesmo assistencial, a assistência em si. Né? O emocional, quando você diz para a mulher, você não vai conseguir parir. Tem muitas mulheres indo parir no sistema privado que o médico fala, eu só faço cesárea, você não vai conseguir parir. Isso é uma violência. Você está agindo no emocional da mulher. Não informa ela que a cesárea é um procedimento que ele salva a vida quando bem indicado. Quando ele é banalizado, ele tem riscos. E esses riscos vai fazer com que, além das morbidades já existentes da obstetrícia, você cria mais uma. Porque a cesárea tem risco. Quando faz procedimento, por exemplo, episiotomia, o incentivo com medicações para acelerar o trabalho de parto. No caso da episiotomia, é um procedimento que é um dos mais utilizados, muitas vezes sem o consentimento, né, da mulher. E isso, de fato, é uma violência. Se você for buscar nas evidências, não existe indicação para episiotomia. Não existe uma indicação clínica de que você precisa fazer uma episiotomia. Agora, aí a gente pergunta, e por que ainda é utilizado? Será que os médicos... Aí você fala assim, Regiane, são profissionais antigos que vieram numa outra filosofia. Só que agora mudou, avançou. Aí esses médicos não tiveram treinamento, não tiveram processo de
de incentivo a esse conhecimento dessa nova modalidade? Não, com certeza, nós estamos no mundo, né, digital, nós temos Facebook, Zap, né, o WhatsApp, que o pessoal chama de Zap, nós temos acesso ao Google, a várias informações, a gente pode assistir, inclusive, palestras online, nós temos acesso. E a gente também pode buscar, porque eu acho que o profissional, eu já me sinto com 18 anos, já chegando na velha guarda, né? 18 anos só na obstetrícia. Então, a gente está sempre buscando o quê? O aprimoramento. Então, o que eu acho é que tirou-se da mulher a capacidade de parir. Porque é muito mais fácil para mim botar ela deitada, dizer para ela, fica quieta, fica calada, porque eu vou fazer o procedimento. E aí, quando ela grita, dificulta para mim fazer o procedimento. E a história é justamente outra. A gente está numa mudança de paradigma. Quando a gente fala... tem que fazer. A Você mulher... está falando dessa questão de parir, mas a violência obstétrica ela pode acontecer tanto num parto normal quanto numa cesárea, né? Com certeza. O que diferencia uma violência numa cesárea, num parto normal? O que acontece de diferente em uma e outra? Assim? No parto normal é quando você... Isso que eu já falei já é uma violência. Você emocionalmente dizer para essa mulher, de alguma forma, ou com fala ou com atitudes, que ela não é capaz. É você dizer para ela, você profissional, eu aqui tenho que fazer o procedimento. Você tem que ficar assim. Eu vou fazer isso ou nem falo. Nem pergunto a opinião Agora, dessa mulher. Tem certos momentos que é do profissional mesmo, ele quer agredir. Mas ele ele precisa Tem informar. outros que é a própria rotina, é o próprio momento, é a própria tensão também daquele próprio processo ali. O que tem que existir é a mulher ser a protagonista da história. E eu acredito que muitas mulheres estão entrando nesse viés da cesárea por conta disso. Você vai ter o parto, você não tem capacidade de parir, você é maltratada, você tem um equipamento de saúde, aí quando eu falo, equipamento pode ser tanto público quanto privado, que não valoriza o seu protagonismo, não te dá o direito à escolha, não te oferece a informação para que você, de fato, decida ou entenda qual é o processo. Para que eu vou me expor a tanta intervenção? Colocam um soro para me sentir dor, mas não me falam o porquê. Faz um episo, me cortam, mas não dizem o porquê, nem se eu quero, é o meu corpo, entendeu? Fala para mim ficar calada, me prende num leito, diz que eu não posso andar, diz que se eu for no banheiro meu neném vai cair dentro da privada. Quer dizer, eu sou totalmente incapaz. E totalmente violentada, totalmente todo violentada, momento. a todo momento. E quando eu falo que tem vários pontos de vista... Esse é um aspecto do parto normal. A cesárea ainda é outra história. Né? Quando eu falo que tem diversos pontos de vistas, é porque nós vamos ter que entender várias nuances dentro desse processo. Dentro desse trabalho. Por exemplo, hoje as mulheres conseguem denunciar mais o que está acontecendo. Com certeza. O porquê dessa mudança? Se nós formos entender a evolução do que aconteceu com a mulher também, né, for buscar por isso, a gente vai entender por que hoje ela busca mais seus direitos, né, denuncia mais, por que ela está entendendo mais. Hoje tem muitas mulheres que não são mais sem estudo, né, são mulheres que hoje buscaram as suas formações, então tem esse ponto de vista. Se nós buscarmos o entendimento de que é uma legislação, né, a do acompanhante, que não é respeitada, nós vamos entender o que está acontecendo com esse processo. Eu fui nessa maternidade onde o diretor falou o seguinte: nós não temos espaço físico para garantir o acompanhamento. Por isso, deputada, nós estamos desrespeitando uma lei. Deputada, antes que a senhora entre nesse assunto, né, porque realmente é uma lei que existe e é desrespeitada pelo hospital. Antes de a gente começar a entrar nesse assunto, a gente vai para um breve intervalo, tá bom? Tá bom. A gente vai para um breve intervalo e volta já. É só um minuto, não saia daí.